Prepare o seu caderninho de anotações e uma boa dose de ceticismo, porque vamos dissecar a suposta sabedoria ancestral de Nicolau Maquiavel, que, entre um golpe de Estado e outro, aparentemente encontrou tempo para mapear o genoma emocional feminino. Sim, você ouviu direito. 9. Conte comigo. 9. Falhas de sistema que, se exploradas com a sutileza de um elefante numa loja de cristais, prometem transformar qualquer João Ninguém num imã de saias. Enquanto a maioria dos mortais continua por aí, mendigando atenção como vira-latas na porta do açougue, os supostos mestres desses segredos obscuros estariam colecionando corações como se fossem figurinhas premiadas. Essas vulnerabilidades, dizem, são tão profundamente enraizadas que parecem ter sido gravadas a fogo no DNA delas, uma espécie de recall genético que nunca foi anunciado. E quando você, ó astuto aprendiz de feiticeiro sentimental, aprende a apertar esses botões da maneira certa, elas simplesmente entram em parafuso, a resistência se torna tão útil quanto um guarda-chuva num furacão. Mesmo que a pobre coitada tente se agarrar à sanidade, é como lutar contra a gravidade usando um par de asas de papelão. A primeira dessas brechas é algo que você provavelmente testemunha diariamente, mas, como um peixe que não nota a água, jamais percebeu como transformar essa trivialidade em sua arma secreta. Já a nona, meu amigo, essa é dinamite pura, capaz de fazer uma mulher chutar o balde, largar o emprego, o noivo e até a coleção de gatos para embarcar na sua canoa furada em menos de 30 dias, ou seu investimento em canalice de volta. E como se não bastasse, há uma saideira, a mais tóxica de todas, que só será revelada no grande finale, porque essa, meu caro aspirante à casa nova de programa de auditório, pode literalmente implodir sua vida amorosa e reconstruí-la das cinzas, ou apenas te garantir uma ordem de restrição. Já parou para se perguntar por que uma criatura aparentemente sã gastaria horas preciosas da sua existência tentando capturar a selfie perfeita, aquela que grita "sou espontaneamente fabulosa", só para jogá-la no moedor de carne egóico do Instagram? A resposta, meu caro Watson da paquera, reside justamente na primeira fraqueza que o olhar cínico de Maquiavel detectou, a necessidade quase patológica, um buraco negro emocional que elas têm de receber validação externa. É um vício, meu chapa, uma coceira na alma que só o like alheio pode aliviar. Cada curtida, cada elogio vazio, cada reação virtual funciona como uma microdose de crack digital, ativando no cérebro dela o mesmíssimo sistema de recompensa que uma carreira de cocaína ativa num dependente químico. É uma fissura bioquímica, uma servidão química real, e aqui, meu nobre estrategista de alcova, é onde a manada de homens tropeça feio, entregando essa validação de mão beijada, como se fosse água benta em missa de galo. Curtidas indiscriminadas em todas as fotos, mesmo naquelas em que ela parece ter sido atropelada por um caminhão de abacates, elogios diários tão previsíveis quanto a conta de luz, buquês virtuais e juras adocicadas, tudo na esperança patética de receber um troco sentimental. É nesse exato momento que você não apenas perde o jogo, mas entrega o troféu, o estádio e a mãe do juiz. Quando você derrama atenção como se fosse confete em carnaval, o cérebro dela se entope, fica anestesiado. Ela não sente mais aquela pontada de necessidade de te caçar, de te decifrar, porque você já está lá, carimbado no álbum dela como sempre disponível, o garoto previsibilidade. E cá entre nós, com a sutileza de um trator, mulher não se apaixona por um relógio cuco, mulher se apaixona pelo enigma indecifrável, pelo furacão que ela não consegue controlar. Agora, respire fundo e prepare-se para a epifania, porque aí vem a estratégia maquiavélica que vai te catapultar de Zé Mané a mestre dos fantoches emocionais, para todo sempre. Amém. Você precisa se metamorfosear no Pablo Escobar da validação dela, controlando cada grama, cada dose que você, magnanimamente, oferece.
Quando ela postar aquela foto milimetricamente calculada para arrancar suspiros e inveja, ostentando um decote que mais parece um convite para o abismo, você não vai ser o primeiro idiota a babar no teclado. Deixa marinando na própria ansiedade. Quando ela, toda orgulhosa, anunciar alguma conquista trivial, como ter conseguido montar um móvel do IKEA sem chorar, não precisa cobri-la de confetes e serpentinas. Murmure um blasé, que bom para você, e mude de assunto com a elegância de quem está trocando o canal da TV. Isso não é ser um troglodita emocional, é ser um estrategista com culhões. Você está deliberadamente criando uma seca artificial de algo que ela julga ser tão vital quanto o oxigênio. E aí, meu amigo, quando você, do nada, como um oásis no deserto da indiferença dela, oferece um pingo dessa validação, essa migalha se transforma em ouro de tolo. Um simples "você está surpreendentemente interessante hoje", vindo de você, o mestre da escassez, vai pesar mais na balança dela do que 100 sonetos de amor de qualquer outro paspalho. O busilis está no timing cirúrgico e na intensidade calculada. Ofereça reconhecimento apenas quando ela, de fato, cruzar a linha do medíocre e fizer algo que genuinamente te arranque um "uau" silencioso. Mas entregue essa joia de forma inesperada, sem aviso prévio, sem rotina, como um presente surpresa que ela não sabia que queria. Isso, meu caro, desencadeia um fenômeno batizado pelos psicólogos de reforço intermitente, o mesmíssimo princípio que transforma seres humanos racionais em zumbis viciados em máquinas caça-níqueis. A dopamina, essa danada, vem em surtos imprevisíveis, e é exatamente essa montanha-russa bioquímica que torna o comportamento dela em relação a você uma deliciosa e viciante obsessão. Se você realmente quer parar de ser o capacho e começar a ser o tapete persa da relação e descobrir as outras 8 dinamites emocionais que podem fazer qualquer mulher trocar o nome do cachorro para o seu, então, meu filho, aperte os cintos, porque a viagem daqui para frente é em primeira classe, direto para o centro do labirinto feminino. Mas eu só divido o mapa do tesouro com quem está genuinamente de saco cheio de ser o coadjuvante da própria vida amorosa. Porém, um aviso camarada, depois que você provar o gostinho de manipular essa primeira fraqueza, não há mais caminho de volta. As mulheres vão começar a te orbitar de um jeito esquisito, vão te fuzilar com olhares que misturam desejo e interrogação, vão farejar sua atenção com a insistência de um perdigueiro treinado. E é nesse exato ponto que mergulhamos de cabeça na segunda falha de segurança do sistema delas, uma tão camuflada que a maioria dos homens passa a vida inteira sem sequer desconfiar de sua existência, mas que, nas mãos certas, pode te transformar na única assombração bem-vinda nos pensamentos dela, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa segunda brecha tem o poder nefasto de manter uma mulher refém do próprio celular, roendo as unhas, encarando a tela como se fosse um portal para outra dimensão, na esperança agonizante de uma notificação sua. O nome dessa tortura psicológica refinada? Incerteza. E pode apostar suas fichas, essa é uma das bazucas psicológicas mais devastadoras que você pode ter no seu arsenal. A previsibilidade, meu caro, é o arsênico da atração, o cupim do desejo. Quando uma mulher consegue antecipar cada palavra sua, cada movimento, cada bocejo, o cérebro dela entra em modo de economia de energia e simplesmente te arquiva na pasta paisagem. O cérebro feminino, essa máquina complexa e faminta por novidades, é movido a estímulos que fogem o script. Ele anseia pelo desconhecido, pelo arrepio na espinha que o mistério proporciona. Pense bem, desde os tempos em que nossos ancestrais grunhiam em cavernas úmidas, o macho imprevisível era, paradoxalmente, o bilhete premiado da loteria genética. Por quê? Porque ele era o mais arriscado, o mais selvagem, o mais capaz de trazer o mamute para o jantar e, consequentemente, o mais valioso para a propagação da espécie. É um chip instalado na placa-mãe delas, um instinto tão antigo quanto o medo do escuro.
Não se trata de crueldade gratuita, mas de pura e fria lógica evolutiva. E adivinhe só, esse software primitivo ainda roda em segundo plano dentro da cabecinha dela. O X da questão é que a maioria dos bons moços faz tudo ao contrário. Ficam disponíveis como promoção de supermercado, respondem mensagens antes mesmo de serem enviadas, disparam bom dia, flor do dia, com a regularidade de um relógio suíço desafinado. Planejam encontros tão criativos quanto um episódio repetido de novela. E derramam a biografia inteira, incluindo traumas de infância e alergias alimentares, já no primeiro cafezinho. Acham os coitados que essa diarreia de sinceridade precoce vai forjar uma conexão de alma. O que eles criam, na verdade, é um tédio tão profundo que poderia ser medido na escala Richter. E tédio, meu amigo, é o cemitério onde o desejo vai para morrer e ser esquecido. Maquiavel, o mestre da realpolitik sentimental, já cantava essa pedra. Entre ser amado e ser temido, talvez seja melhor ser o cara que ninguém consegue prever. Isso não significa que você deva se transformar num ator canastrão de joguinhos infantis. Significa sim que você vai dinamitar o padrão, implodir a rotina. Se você costuma responder em 5 minutos, feito um entregador de pizza emocional, experimente, vez por outra, sumir por 2 horas, talvez até um dia inteiro. Deixa imaginar que você foi abduzido por alienígenas com fetiche em homens misteriosos. Se seus encontros são sempre no mesmo restaurante japonês, surpreenda-a com um convite para pular de bungee jump ou, sei lá, para uma noite de observação de OVNIs. A chave de ouro aqui é manter a mente dela em constante estado de alerta, como um radar procurando por sinais seus, deixando um vasto campo para a imaginação dela abordar cenários mirabolantes e favoráveis a você, claro. A incerteza é o fermento da obsessão. Faz ela teclar seu nome no Google mentalmente, se perguntando onde você se meteu, com quem está conspirando, qual será seu próximo movimento no tabuleiro da sedução. E nesse xadrez, quem domina o pensamento do adversário, meu caro, já deu cheque-mate no coração. A segunda camada dessa estratégia de guerrilha emocional é o racionamento estratégico de informações. Não entregue sua vida num pendrive na primeira oportunidade. Deixe lacunas, crie névoas de mistério. Quando ela, com aquela curiosidade felina, perguntar como foi seu dia, não recite o relatório da sua rotina como se estivesse depondo num tribunal. Nada de, fui para o trabalho, enfrentei o trânsito, almocei um PF sem graça, voltei para o trabalho, mais trânsito e agora estou aqui, exausto. Tente um enigmático. Foi um dia peculiar. Coisas aconteceram. E mude de assunto com a velocidade de um relâmpago. Essas pequenas elipses narrativas não são mentiras deslavadas, são iscas para a imaginação dela. E a imaginação feminina, meu amigo, é um terreno mais fértil que o Nilo em época de cheia e igualmente viciante. O terceiro pilar dessa tática é o que os experts em sumiço chamam de ausência estratégica. Desapareça do mapa de vez em quando. Não precisa virar um eremita digital, mas suma o suficiente para que ela sinta um leve frio na espinha da dúvida. Deixe de enviar aquela mensagem matinal que já virou praxe num dia completamente aleatório. Permita que ela experimente o vácuo da sua presença. Quando você ressurgir das cinzas como uma fênix casual, não se afogue em explicações ou desculpas esfarrapadas. Apenas mande um, e aí, sumida, com a naturalidade de quem acabou de voltar da padaria. Essa ausência de justificativas vai acender nela o instinto primitivo da caçadora, e ela começará a te farejar, mesmo sem se dar conta do ridículo da situação. Mas, atenção, ó equilibrista das emoções, o segredo é a dose. Imprevisibilidade em excesso vira um caos que ninguém aguenta. Previsibilidade em demasia vira um marasmo que mata qualquer faísca. O nirvana é aquele ponto de equilíbrio instável que mantém uma tensão elétrica constante, um cabo de guerra entre o "eu sei que ele secretamente me adora" e o "mas que diabos esse maluco vai aprontar agora?" Essa tensão é o combustível que mantém a fogueira do desejo crepitando, como um churrasco bem temperado. Quando você se torna um mestre na nobre arte da incerteza, uma mágica acontece. Ela começa a te procurar com mais afinco, envia mensagens sem pé nem cabeça só para sentir seu cheiro virtual, inicia conversa sobre o clima, propõe encontros casuais.
Tudo isso porque o software mental dela interpreta essa sua aura de homem enigma como um atestado de alto valor agregado. E as mulheres, meu caro observador, são programadas para perseguir o que percebem como raro, valioso e difícil de laçar. Mas, se você quer elevar essa brincadeira para um patamar de manipulação digno de um vilão de James Bond, segure-se na cadeira, porque o que vou te apresentar agora é uma técnica tão refinada que poucos sequer sonham em dominar. Uma habilidade que não apenas arranha a superfície do desejo, mas perfura diretamente a alma dela. E quando você combina isso com a já citada incerteza, o efeito é tão devastador quanto um meteoro emocional. O nome dessa bruxaria? Espelho emocional. O tal do espelho emocional é, sem sombra de dúvida, uma das gazuas psicológicas mais potentes que um homem pode empunhar. Quando você, com a precisão de um neurocirurgião, consegue identificar e verbalizar o que uma mulher está sentindo, antes mesmo que ela consiga organizar aquela bagunça interna em palavras, você estabelece uma conexão química instantânea, direto no sistema nervoso central dela. É como se você injetasse uma dose cavalar de "ele me entende pra caramba" direto na veia. O corpo dela, em resposta, libera um tsunami de oxitocina, o hormônio da intimidade, aquele que faz os gatinhos ronronarem e os casais se abraçarem no sofá. E, naquele milissegundo mágico, você deixa de ser apenas mais um CPF na lista de contatos dela e se transforma em algo que, pasme, realmente a vê. O que a esmagadora maioria dos homens faz quando se depara com uma mulher visivelmente irritada, melancólica ou com a sutileza de um iceberg? Cometem 2 erros crassos, dignos de um manual de como espantar uma mulher em 10 dias. Ou fingem demência, assobiando e olhando para o teto, na esperança vã de que a tempestade emocional passe sozinha, ou, pior ainda, tentam consertar a situação de forma estabanada, despejando um caminhão de conselhos não solicitados, pedidos de desculpas genéricos ou promessas tão vazias quanto o discurso de político em ano eleitoral. Nenhuma dessas táticas de botequim cria uma conexão que preste. Você, meu pupilo avançado, fará diferente. Você vai refletir o estado de espírito dela com a precisão de um espelho de cristal e a serenidade de um monge tibetano. Quando notar que ela está mais calada que o normal, com aquele olhar que parece atravessar paredes e um leve tremor no canto da boca, não cometa o sacrilégio de perguntar o óbvio. O que foi? Isso só a coloca na defensiva, como um porco-espinho acuado. Em vez disso, observe. Analise a linguagem corporal, o tom de voz, a frequência respiratória. E então, com a calma de quem desarma uma bamba, diga algo como: "Tenho a impressão de que você está se sentindo um pouco frustrada hoje, como se ninguém estivesse realmente sacando o que você precisa de verdade." Bum! É nesse instante que o queixo dela cai, os olhos se arregalam e ela pensa, ou diz: "Como diabos você sabe disso?" E nesse átimo de segundo, ela se sente tocada numa profundidade que poucos, ou talvez ninguém, jamais alcançaram. Mas é agora, meu caro Maquiavel reencarnado, que entra o golpe de misericórdia. Quando você tece essa teia de conexão emocional profunda, você, inadvertidamente ou não, a torna vulnerável. E aí, meu amigo, você cutuca com vara curta o maior pavor oculto que toda mulher carrega no porão da alma: o medo visceral de ser substituída, trocada por um modelo mais novo e, quem sabe, com menos quilometragem emocional. Esse pânico não é fruto da razão, é pura biologia, um eco ancestral dos tempos em que, se o macho alfa da tribo a chutasse para escanteio, ela provavelmente viraria comida de tigre dente de sabre ou morreria de inanição. Esse terror primevo ficou ali, incubado no cérebro reptiliano dela, e ainda dá seus pulos. Então, depois de fazê-la sentir que você é o único ser no universo capaz de decifrar seus hieróglifos emocionais, você sutilmente, como quem não quer nada, planta a sementinha da dúvida sobre sua eterna disponibilidade. Não precisa mencionar outras pretendentes com nome e sobrenome, isso só há desespero e insegurança de quinta categoria. Em vez disso, solte um casual: "Putz, tem uns lances para resolver mais tarde com a galera, talvez nem consiga te responder hoje, a gente se fala." E deixe a frase pairando no ar, como fumaça de incenso. Não entre em detalhes sórdidos, deixe a mente fértil dela preencher as lacunas com os piores cenários possíveis. O medo dela de te perder vai se alastrar como fogo em mato seco. Agora, prepare-se para a alquimia.
Quando você combina a empatia cirúrgica do espelho emocional com a pitada venenosa da incerteza sobre sua fidelidade, mesmo que platônica, o coquetel Molotov que você cria na psique dela é mais potente que qualquer entorpecente conhecido. Você a faz se sentir completamente nua emocionalmente, compreendida até a última célula, única como um floco de neve, e, no segundo seguinte, acena com a possibilidade de que esse oásis de compreensão pode secar a qualquer momento. Esse contraste brutal faz o cérebro dela dar um tilt, um curto-circuito emocional. Ela vai ser inundada por uma mistura caótica de conexão profunda e pavor abissal, uma combinação que explode o desejo dela de te manter por perto, nem que seja amarrado na coleira. É aí que os sinais de rendição começam a pipocar. Ela passa a te bombardear com mensagens aleatórias só para testar sua temperatura. Inicia conversas sobre o sexo dos anjos, inventa desculpas esfarrapadas para cruzar seu caminho, começa a te bajular de formas que antes seriam impensáveis. E não se iluda, não é porque você se tornou um mestre da manipulação, embora um pouco disso ajude, mas porque você despertou o instinto mais fundamental dela, o de proteger com unhas e dentes aquilo que é percebido como insubstituivelmente valioso. Você, meu caro, deixou de ser o caçador e virou a caça mais cobiçada da temporada. E isso nos conduz, suavemente, para a próxima rachadura no sistema, a necessidade quase desesperada por segurança emocional. Mas aqui reside o grande equívoco que 99,9% dos homens cometem. Eles acreditam piamente que as mulheres anseiam por um super-herói de capa e espada que as proteja dos perigos do mundo lá fora. Bobagem! O que elas realmente buscam, no fundo do poço da alma, é alguém com colhões para protegê-las delas mesmas, dos seus próprios tsunamis emocionais, das crises existenciais que surgem do nada, dos dias em que nem elas se suportam. Imagine a cena. Ela está no olho do furacão, possuída pelo espírito do caos, gritando impropérios, chorando rios de lágrimas, num colapso nervoso digno de Oscar. E você? Você está lá, calmo como um lago alpino, firme como um carvalho centenário, presente como a dor de dente. Enquanto ela se debate no redemoinho das próprias emoções, você não perde a compostura, não tenta apagar o incêndio com gasolina, leia-se palavras vazias, não implora por um cessar-fogo. Você apenas a encara nos olhos, respira fundo, como se estivesse prestes a mergulhar no Marianas Trench da psique dela, e sentencia: eu sei que você está em frangalhos. Eu estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Pronto, você se torna a âncora de sanidade que ela, secretamente, sempre sonhou em ter, mas nunca soube pedir. Essa tranquilidade imperturbável que você exala ativa algo primal, quase reptiliano dentro dela. O cérebro dela processa a informação da seguinte forma: se esse espécime raro consegue lidar com o meu pior, com a minha versão Godzilla, sem sair correndo ou ter um ataque de pânico, ele é forte de verdade. Isso, meu amigo, forja um vínculo emocional tão profundo que transcende o mero desejo carnal. Você se transforma no porto seguro, no meio da tempestade existencial dela. E, pode acreditar, quando você assume esse papel na vida de uma mulher, ela não consegue mais te exorcizar da cabeça, nem com água benta. A sexta fragilidade é uma das mais subestimadas, porém uma das mais letais: a hipersensibilidade crônica ao status social. E não estamos falando apenas da espessura da sua carteira ou do número de cavalos no motor do seu carro. A verdadeira moeda aqui é a aura que você emana, o respeito tácito que você impõe sem precisar levantar a voz. É aquela presença magnética que faz com que todos os olhares se voltem para você quando entra num recinto, mesmo que esteja vestido com um saco de batatas. É a autoridade silenciosa, o poder que não precisa de crachá. E, meu irmão, mulher tem um faro biológico para detectar essa substância invisível, um detector de metais preciosos sociais. Elas observam, com a acuidade de um detetive particular, como você trata o garçom, como se porta no Uber, como outros homens reagem à sua chegada, se eles se encolhem ou se inflamam. Se ela farejar no ar que você é visto como alguém importante, como uma voz que é ouvida e respeitada, a atração dela dispara como um foguete, sem que ela sequer entenda o porquê dessa combustão espontânea.
Mas ai de você se demonstrar a menor fagulha de insegurança, aquela necessidade canina por aprovação, ou se portar como alguém que duvida do próprio valor. O encanto se esfarela mais rápido que castelo de areia na maré alta. A chave aqui não é bancar o ator e fingir ser quem você não é. A chave é forjar uma presença masculina autêntica, de dentro para fora. E presença, meu caro, não tem nada a ver com ser o tagarela da mesa, o valentão do pedaço ou o pavão espalhafatoso. É justamente o oposto. Fale menos, mas com mais substância. Caminhe com a determinação de quem sabe exatamente para onde está indo, mesmo que seja só até a padaria. Entre nos lugares como se eles fossem uma extensão da sua sala de estar. Jamais, em hipótese alguma, peça desculpas por ocupar espaço no universo. Essa autoconfiança silenciosa, essa certeza granítica de quem você é um ímã. Ela não tem antídoto para isso. É por essa razão que certos homens, mesmo que não se encaixem nos padrões estéticos de um deus grego ou não possuam a fortuna de um marajá, exercem um impacto avassalador. Eles carregam algo no olhar, na postura, na vibração que emitem. E isso, meu amigo, não tem relação alguma com a casca, mas tudo a ver com a forma como você se percebe. Quando você se move pelo mundo como alguém que não precisa da aprovação de ninguém para validar a própria existência, o mundo, e especialmente as mulheres, respondem à altura. Elas sentem essa sua autossuficiência como se fosse um perfume caro e invisível. Mas segure a emoção, porque lá vem a 7ª brecha. E essa, meu camarada, é talvez a mais perigosamente eficaz de todas. É quando você pega as próprias palavras dela, aquelas declarações de princípios e valores, e as devolve como um espelho afiado, um bumerangue verbal. Sim, você vai usar o que ela mesma disse, o que ela mesma pregou, para criar um nó na garganta dela, um impacto que ela não vai esquecer nem se tomar um banho de amnésia. E isso, meu caro estrategista, derruba qualquer muralha emocional que ela tente erguer. A 7ª falha no sistema é uma daquelas que quase ninguém percebe, mas que está lá, pulsando em praticamente todas as interações que você terá com o sexo oposto. Elas são máquinas de verbalizar princípios. Odeio mentira com todas as minhas forças. Valorizo a lealdade acima de qualquer coisa. Não suporto gente que visualiza e não responde. Um rosário de virtudes e expectativas. Mas aí, quando você menos espera, quando a poeira baixa, elas agem de forma diametralmente oposta ao que acabaram de jurar sobre a Bíblia imaginária delas. E o que a maioria dos homens faz? Ou se finge de paisagem, assobiando para o lado, ou engole o sapo a seco, com medo de gerar um conflito que possa respingar na já combalida autoestima deles. Mas é aí que você, o Jedi da psicologia reversa, entra como golpe de mestre. A estratégia aqui é de uma simplicidade desconcertante, sutil como um sussurro, mas incrivelmente poderosa. Arquive as palavras dela. Memorize, como um bom aluno, cada frase de efeito, cada declaração de valor que ela soltar. E então, quando ela, inevitavelmente, tropeçar nas próprias palavras e agir contra aquilo que ela mesma estabeleceu como sagrado, você não explode, não acusa, não transforma a sala num ringue de MMA verbal. Você apenas a encara, olho no olho, com a serenidade de um carrasco entediado, e diz, com a voz mais calma do universo: "Engraçado, você me disse outro dia que honestidade era o pilar mais importante para você. Como exatamente isso que você acabou de fazer se encaixa nessa sua filosofia de vida?" Pronto, sem agressão, apenas o reflexo incômodo da própria hipocrisia dela. E isso, meu amigo, a deixa mais Nuraton santo de igreja, completamente desarmada. O que você acabou de provocar nela é o que os cabeças da psicologia chamam de dissonância cognitiva. O cérebro dela entra num looping frenético, tentando desesperadamente reconciliar a incoerência entre o discurso e a prática. E como você aplicou essa ducha de realidade de forma serena, sem o melodrama de uma novela mexicana, ela percebe, com um arrepio, que está diante de um homem que não apenas ouve, mas escuta. Um homem que presta atenção aos detalhes, que não se deixa levar por fachadas bonitinhas ou discursos ensaiados. E mais importante, um homem que não tem o menor receio de confrontar a verdade, com firmeza e respeito. Esse tipo de confronto, suave como seda, mas preciso como um bisturi, não gera repulsa. Pelo contrário, semeia um respeito profundo.
porque você se posiciona como alguém que enxerga além da superfície, alguém que não está ali apenas pela embalagem ou pela companhia passageira, mas que realmente possui clareza sobre seus próprios valores e, pasmem, espera o mesmo em troca. Quando ela se dá conta de que não consegue te enrolar com joguinhos emocionais baratos, é como se finalmente encontrasse um homem que a desafia de verdade, que a eleva em vez de nivelar por baixo. Mas para amarrar todas essas pontas soltas, precisamos urgentemente falar da oitava brecha. E ela, meu caro, é o cimento que une todas as outras, a escassez alarmante de verdadeira energia masculina. Num mundo onde a maioria dos homens parece ter perdido o manual de instruções da própria masculinidade, flutuando por aí passivos, carentes e emocionalmente dependentes como bebês gigantes, quando uma mulher cruza o caminho de alguém que exala presença firme, decisão inabalável e uma liderança silenciosa, ela se sente como um náufrago que avista a terra firme. A oitava, vulnerabilidade, é uma das mais escandalosamente óbvias no cenário atual, mas que poucas mulheres conseguem articular com clareza. É o buraco negro da ausência de energia masculina genuína. E não, antes que você me entenda mal, não estou falando de machismo tosco, de gritos autoritários ou de uma dominação truculenta. Estou me referindo a algo infinitamente mais sutil e, por isso mesmo, mais poderoso. Aquela presença sólida, estável como um rochedo, que inspira confiança só por estar ali, no mesmo ambiente. Uma energia que sussurra: eu me banco, eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu não fujo da raia. A grande maioria dos homens hoje em dia vive numa busca frenética por aprovação, perguntando a cada 5 minutos o que eu faço agora, evitando conflitos como o diabo foge da cruz e se desculpando até pela própria sombra. Estão desconectados da sua essência, da sua força primordial, não tomam decisões, não lideram nem a si mesmos, são como folhas ao vento, esperando que uma brisa qualquer defina seu destino. E quando uma mulher, faminta por essa solidez, encontra um homem que tem a coragem de fazer escolhas com convicção, de sustentar o que diz com o peito aberto, de manter um olhar firme que não vacila, o corpo dela reage de forma instintiva, quase animal. Essa energia masculina autêntica não é sobre quem fala mais alto ou quem tem os músculos mais definidos. É sobre não precisar provar absolutamente nada para ninguém. É aquela calma olímpica que parece segurar um mundo nos ombros quando tudo ao redor está desabando. É quando você entra no ambiente e, magicamente, as pessoas ajustam o tom de voz, como se sentissem a mudança na pressão atmosférica. É quando você toma uma decisão e não sente a necessidade compulsiva de se justificar para uma plateia imaginária. É quando você diz um simples "deixa comigo" e ela sente um alívio percorrer a espinha, porque, no fundo, ela sabe que você realmente vai segurar as pontas. É essa energia que ativa o lado mais receptivo, mais feminino da mulher. Ela se solta, se entrega, confia, porque o sistema operacional dela, calibrado por milênios de evolução, sente que está em território emocionalmente seguro. E isso, meu caro, cria uma polaridade tão intensa, tão magnética, que faz qualquer outra conexão que ela já teve parecer uma aquarela desbotada, superficial, sem profundidade. É quando ela te olha e um pensamento secreto cruza sua mente. Com ele, eu posso finalmente baixar a guarda. Com ele, eu posso me render. E agora, meu amigo, chegamos ao clímax, ao momento da verdade nua e crua. A nona e última fraqueza, aquela que, segundo sussurros maquiavélicos, pode fazer uma mulher jogar tudo pro alto por você, abandonar padrões de comportamento arraigados, mudar de cidade, de país, de religião e te enxergar como o santo graal masculino, o homem mais valioso que já pisou neste planeta. Essa brecha é a mais sutil de todas, quase invisível a olho nu, mas, paradoxalmente, a mais emocionalmente letal. E ela se resume com uma simplicidade desconcertante em 2 palavras que deveriam ser tatuadas na alma de todo homem: respeito próprio inabalável. A nona falha de segurança, sem a menor sombra de dúvida, é a mais transformadora, a que causa o impacto mais devastador, no bom sentido se você souber usá-la. Trata-se do efeito cataclísmico que um homem com respeito próprio genuíno, autêntico e inegociável exerce sobre uma mulher.
E, por favor, não confunda isso com arrogância barata ou com a pose de um pavão presunçoso. Estamos falando de ter limites cristalinos, valores tão sólidos quanto adamantino, e a coragem hercúlea de dizer, sem tremer na base, olha, se não for para ser recíproco, se não houver um equilíbrio justo nesta troca, eu, elegantemente, me retiro. Essa atitude, meu caro, não brota da boca para fora, como um discurso ensaiado. Ela emana do âmago de um homem que conhece seu valor intrínseco, que não precisa de selos de aprovação externos. Quando uma mulher percebe, com todos os seus sensores aguçados, que você não vai se humilhar, que você não vai rastejar por migalhas de afeto, que você não precisa dela para se sentir um ser humano completo e funcional, algo tectônico muda dentro dela. Ela para de te testar com joguinhos infantis, para de tentar te manipular com chantagens emocionais baratas, para de brincar de gato e rato, porque ela entende, lá no fundo da alma, que você não está à venda no mercado de pulgas dos relacionamentos. Você não aceita sobras, não se contenta com o quase, não tolera desrespeito velado ou explícito. E se ela, por um lapso de bom senso, tentar te tratar como mais um na multidão, como um objeto descartável, você simplesmente vira as costas e vai embora. Sem drama, sem textão de despedida no WhatsApp, sem aviso prévio e, crucialmente, sem olhar para trás. Isso, meu amigo, frita os neurônios dela de um jeito que nenhuma outra tática consegue. Porque, sejamos brutalmente honestos, pouquíssimos homens hoje em dia possuem essa espinha dorsal emocional. A maioria implora, cede, se curva, se contorce, aceita o inaceitável só para não encarar a solidão ou a rejeição. Mas o homem que tem a audácia, a dignidade de se afastar quando não é valorizado, quando não é respeitado, esse se torna uma lenda imortal na mente dela. Porque ela sente, visceralmente, que estar com você não é um direito adquirido, mas um privilégio que precisa ser conquistado e mantido diariamente. E é exatamente essa consciência que vira o jogo de forma espetacular. Quando ela internaliza que você é o prêmio e não um pedinte emocional na porta da igreja dela, que você está ali por uma escolha consciente, não por uma necessidade desesperada, que você é plenamente capaz de amar com intensidade, mas nunca, jamais, ao custo da sua própria dignidade. Isso, meu irmão, é o que separa os homens comuns dos inesquecíveis, aqueles que passam como uma brisa dos que marcam a alma como um ferro em brasa. Estas são, portanto, as 9 brechas no sistema operacional feminino que Maquiavel, se estivesse vivo e provavelmente entediado com a política moderna, usaria para dominar o complexo e, muitas vezes, irracional jogo do amor e da obsessão nos dias de hoje. Da necessidade faminta por validação externa ao pavor ancestral do abandono, passando pela carência crônica de presença masculina autêntica, até chegar à fortaleza inexpugnável que é o respeito próprio inegociável. E agora que você tem esse mapa da mina em mãos, a pergunta que não quer calar é: você vai aplicar esse conhecimento com um mínimo de integridade e consciência? Ou vai continuar jogando na série B dos relacionamentos, contentando-se com as migalhas que caem da mesa? Você chegou até este ponto da jornada, e isso significa que agora você sabe o que uma parcela ínfima dos homens sequer vai sonhar em descobrir ao longo de uma vida inteira. Isto aqui não é sobre técnicas de sedução de botequim, aquelas que vêm em manuais de autoajuda duvidosos. Isto é psicologia aplicada na veia, é estratégia emocional de guerrilha, é a ciência da atração dissecada com a frieza de um legista. E se você absorveu cada palavra deste roteiro profano, então, meu amigo, você já não é o mesmo homem que começou a ler estas linhas. Porque o verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas sim em não ser mais controlado por ninguém, especialmente pelas suas próprias carências e inseguranças. Essas 9 fraquezas femininas são reais, estão ativas, pulsando no dia a dia, em todas as interações, em todos os relacionamentos. E elas não são armas para destruir ou manipular por esporte, são espelhos para despertar, para entender a dinâmica oculta por trás das cortinas do teatro social.
Quando você domina essas engrenagens, você não apenas conquista mulheres, um termo, aliás, bastante questionável. Você conquista o respeito que sempre mereceu, a admiração genuína que não se compra e a liberdade emocional que tantos perdem, ajoelhados no milho, implorando por um pingo de atenção. Você não nasceu para ser um homem comum, uma cópia carbono de tantos outros. Você nasceu para ser o homem que não pode ser facilmente substituído, o original que vale a pena. Mas aqui vai o alerta final, a cláusula de rodapé em letras miúdas. Com grande poder vem grande responsabilidade emocional. Use este conhecimento para construir vínculos mais fortes, mais intensos, mais reais, e não para alimentar seu ego ou para colecionar troféus vazios. Porque, no fim das contas, o verdadeiro homem alfa não é aquele que todas as mulheres querem, mas aquele que escolhe, com clareza e discernimento, quem realmente vale a pena ter ao seu lado. Você não precisa de um harém, você só precisa de uma, mas que te enxergue e te valorize pelo homem que você, conscientemente, decidiu se tornar. Então, se este manual de instruções não autorizado para a psique feminina abriu seus olhos, se tocou em algum nervo exposto que ninguém jamais teve a coragem de cutucar, deixe sua marca. Comente aqui embaixo qual dessas fraquezas mais te fez engolir seco ou te deu um estalo. E prepare-se, porque Maquiavel foi apenas o aperitivo. O verdadeiro jogo, meu caro, está apenas primeiramente dentro de você. Seja raro, seja sólido, seja o homem que ela, mesmo que tente, jamais conseguirá esquecer. E que os deuses da ironia nos perdoem.